Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá, doutores. Meu nome é Felipe Haberfeld. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre segurança do paciente em um coworking. Como nós podemos garantir que os dados do paciente estejam seguros e a sua privacidade. Pessoal, quando falamos em coworking médico, nós pensamos em salas compartilhadas por diversos médicos. Perfeito? Essas salas compartilhadas por diversos médicos, obviamente, tem que ter uma estrutura de consultório isolado de outros consultórios. Não dá para fazer um salão gigante sem paredes onde vai atendendo pacientes. Esse é o ponto 1. Então tem que ter uma sala isolada de consultório, onde a privacidade do paciente deva ser resguardada. Para quê? Para que esse paciente não tenha dados técnicos, dados sensíveis, dados médicos expostos a outras pessoas. Até porque na relação médico-paciente existe o sigilo médico-paciente. Nós não podemos quebrar esse sigilo, exceto em circunstâncias muito especiais. E se não podemos quebrar esse sigilo, o paciente ele pode sentir mais à vontade para dizer as coisas. Já numa situação onde você tem diversas pessoas tendo acesso a isso, isso não vai acontecer. O paciente ele vai se restringir e é normal. Por quê? Porque isso não é legal, isso é ilegal. Então, pensando num coworking médico, obviamente nós pensamos numa estrutura de consultório médico. Esse consultório médico, ele vai ter sala de espera. Qual é o ponto que eu sempre ressalto e que é muito importante falar aqui com vocês? A sala de espera de um coworking tem que tentar ao máximo, preservar a privacidade do paciente. Por quê? Imaginem que você tem 4 salas atendendo ao mesmo tempo. Uma sala tem uma especialidade, outra sala outra especialidade, outra sala outra especialidade, só que todos têm a mesma sala de espera. E ao sentar na sala de espera do seu médico, você encontra o seu vizinho, que ao chegar em casa vai falar com a esposa que te controlar e tudo mais, e aí começa aquela história, aquela conversa de bastidores, aquela fofoca que não deveria acontecer. Quebrou completamente a sua privacidade, apesar de não ter nada a ver com a relação médico-paciente. Então, quando nós pensamos nisso, na Haberfeld, nós construímos uma estrutura de que cada médico tem aquela sala naquele horário. Então, por exemplo, na segunda-feira de manhã é um médico, os pacientes apenas dele ficam na sala de espera e cada um com o seu horário, então não costuma fazer filas. Então, quando pensamos em uma privacidade num coworking médico, é muito importante pensarmos na privacidade também na sala de espera e não apenas na relação médico-paciente. Além disso, os dados desse paciente têm que estar muito bem protegidos. Esses dados eles não podem ficar expostos ou serem colocados em papéis, fichas guardadas. É importante que esses dados sejam preservados para que, eventualmente, numa necessidade, numa situação em que alguém pegue esses dados, isso resguarde o paciente, proteja os dados desse paciente. Então, o que nós recomendamos, o que nós utilizamos aqui? Fichas protegidas por LGPD, online, ficam na nuvem. Então, se você vai trabalhar num coworking médico, você está pensando em tomar essa iniciativa, verifique se o coworking que você vai escolher para trabalhar, ele vai preservar a ficha dos seus pacientes, se vai ter secretária ou não. E uma vez que preserve a ficha desses pacientes, se é na nuvem e está de acordo com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Se não estiver de acordo, você pode ter algum problema relativo a isso. Além disso, se tem secretária física ou não tem secretária física. Eu, particularmente, gosto muito do contato humano, porque sou neurologista, tenho diversos pacientes que já têm uma idade mais avançada e que gostam de conversar com a secretária, gostam de ter uma interatividade humana na sala de espera e que reclamam muito de clicar em totem ou de conversar com um robô pelo WhatsApp. Eles não gostam, eles gostam de pessoas. Então, realmente, na nossa unidade aqui da Barra da Tijuca, colocamos uma pessoa que trabalha aqui conosco e ela faz exatamente essa função de acolher esse paciente, de conversar, de marcar as consultas e de alinhar os detalhes com o médico para que cada paciente chegue por vez e ao chegar seja atendido, a sua identidade seja preservada e ocorra privacidade e mais ainda, segurança dos dados desse paciente relativos a qual médico ele atende, que horas ele vai, qual o nome dele completo. Esses detalhes nós temos que ter muito cuidado quando pensamos em um coworking. Além disso, quando pensamos em segurança do paciente, não podemos deixar de pensar na segurança de mobilidade do paciente, segurança para riscos físicos. Então busque um coworking, ao alugar um coworking, que tenha uma porta que passe cadeira de rodas,
que tenha barras laterais no banheiro para que o paciente utilize, para evitar que esses pacientes sofram acidentes ou corram riscos físicos quando estão no estabelecimento em que eles vão ser atendidos por você. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.